Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai voltar a falar do fundo imobiliário de papel indexado a IPCA CPTS 11 da Capitânia. E vamos falar do relatório do mês de agosto que trata dos dividendos que foram pagos nesse mês de setembro. Mas antes, eu gostaria de dar os parabéns aqui ao fundo, que no mês de agosto completou 10 aninhos na bolsa. É um fundo bem antigo. Mas antes de a gente começar a leitura, vamos passar algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield equivalente a 10,9%, o que seria um dividend yield ok se o P sobre VP dele não estivesse 0,89. Com o P sobre VP 0,89, nós temos um desconto de 11%, e aí é um desconto top. Só que esse desconto top, se a gente fizer aquilo que eu normalmente faço, que é o ajuste do valor da cota de mercado para o valor patrimonial, deixando o P sobre VP 1, esse yield que ele distribuiu nos últimos 12 meses cai de 10,9% para apenas 9,7%, o que é um yield que eu considero baixo para fundo de papel, mesmo com a pegada high grade. Porque os fundos melhores high grade atualmente, e eu falo melhores mesmo, sem ser melhor apenas a questão do yield, estão pagando na faixa de 11,5. Então, esse fundo aqui, como ele é high grade, assim como esses outros, deveria estar pagando bem próximo de 11,5. Ou seja, o 10,9 seria ok, mas o P sobre VP dele deveria estar nessa faixa de 1. Mas como ele está com esse desconto e a gente fazendo a correção, cai para 9,7, eu considero um yield baixo. Mas só que, segundo a tabela de sensibilidade, aqui trazida no relatório, tem uma questão interessante que a gente vai trazer para vocês considerando esse desconto atual. O último dividendo pago por ele foi novamente 8 centavos, o que é um dividendo bom, tanto que o yield dele do mês foi de 0,98%. Como eu falei para vocês, comparando com o fundo high grade, o yield do mês desse fundo top estão pagando na faixa de 0,85 a 0,90. Então esse é o dividend yield mensal dos fundos top, e ele pagou 0,98. Aí você vai dizer, e como é que ele tá com o dividendo do ano abaixo? Questão que alguns meses nesse ano e no ano passado, dentro dos últimos 12 meses, ele pagou dividendos bem baixos. Teve mês que ele pagou 5 centavos, teve mês que ele pagou 6 centavos. Então, na soma total dos últimos 12 meses, o dividend yield acaba ficando baixo por causa que teve distribuições de dividendos durante os últimos 12 meses baixas. E nesses outros fundos top, a distribuição está bem regular e bem próxima. E aqui não, está variando e com essas variações para baixo. Esses 8 centavos que ele pagou esses últimos 12 meses foi o topo dele de distribuição. Entrando aqui nos highlights do relatório, a gente vê que o valor de mercado do fundo encerrou o mês de agosto em 2,6 bilhões. O fundo é um dos maiores da nossa bolsa, fundo de papel, mas o valor patrimonial dele é 2,83, ou seja, nesse final desse mês aí de agosto, o fundo já estava com desconto e o desconto aumentou mais ainda. A taxa líquida do fundo, em termos de yield, é IPCA mais 8,86, exatamente nesse momento aí do fechamento do relatório do mês de agosto, o que é uma taxa top. Tem muita gente correndo para renda fixa da semana passada para cá, exatamente porque a renda fixa está batendo IPCA mais 6,5. E lá ainda tem cobrança de imposto de renda. E aqui é isento. Ou seja, com esse valor que estava no final do mês passado, o fundo estava trazendo um retorno líquido, ou seja, já descontando taxa de administração e de gestão, de IPCA mais 8,86. Basicamente, 2,3% acima do Tesouro IPCA+, e sem desconto de imposto de renda. Então, na prática, é um spread maior ainda. E mesmo assim, o pessoal prefere fugir aqui da renda variável para renda fixa, porque lá é mais seguro. E por causa dessa fuga que teve na semana passada para cá, o fundo agora está abaixo de R$8. Você vê que a cota aqui, no final do mês de agosto, a cota estava 8,20 e agora está abaixo de 8. O número de cotistas do fundo é muito alto, quase 400 mil, por isso que o fundo tem uma liquidez também muito boa. A quantidade de CRIs que o fundo possui é de 44, mas são apenas 28 devedores. E a taxa média do fundo em IPCA é IPCA mais 7,94. A taxa média dos CRIs do fundo, ou seja, por isso que esse fundo tem uma pegada high grade. Pelo menos para mim, IPCA mais 8,5 até esse limite é taxa média de fundo high grade, e ele está abaixo de 8. E no momento a carteira do fundo se encontra 100% adimplente, ou seja, ninguém está dando calote no fundo. Aqui temos o resumão do relatório. A gente vê que as movimentações em termos de compra definitiva foi apenas de R$100 mil, muito baixa, mas isso é o que ele chama de compra definitiva. A gente vai ver que as compras que ele fez foi muito mais do que isso, mas as compras definitivas foram apenas 100 mil. Mas em termos de venda definitiva, aí foi alto. Ele vendeu 53 milhões em CRIs. O fundo teve, em termos de resultado, ou seja, lucro, apenas 5 centavos. Basicamente isso.
para ser mais preciso, 4,9 centavos, muito pouco, e ele pagou quanto? 8. Então a gente sabe que ele teve um pagamento aí adicional usando reserva. Em termos de alocação, aqui ele fala de alocação, mas foque aqui que ele está citando nessa linha de top 5 devedores é em CRIs. A alocação do fundo 70% em CRIs, 30% em fundo imobiliário e praticamente não tem caixa, 0,1% em caixa. Top 5 devedores em CRIs, fundo imobiliário XP Properties, é o XPPR aqui. Tem uma parte da carteira pulverizada. Também no fundo imobiliário General Shopping. Também tem o HBR e o Açaí. O fundo atualmente conta com 275 milhões em compromissados reversos, ou seja, alavancagem. Cerca de 9,7% do patrimônio líquido em alavancagem, com uma taxa de custo de CDI mais 0,70% ao ano. Em termos de carteira de fundos imobiliários, o fundo possui atualmente a alocação daqueles 30% que ele tem de patrimônio líquido em fundos imobiliários. Desses 30%, cerca de 35% é em fundos imobiliários de shoppings, 19,5% em fundos imobiliários de renda urbana, 18% em fundos imobiliários de logística e cerca de 15% em fundos imobiliários de lajes corporativas. Top 5 maiores devedores de fundos é o GSFI 11, que é exatamente o General Shoppings, também está sob gestão da Capitânia, ou seja, um fundo gerido pela Capitânia, que dá aquele conflito de interesse. Fora ele, tem o CPLG e o CPSH, que também são da Capitânia, ou seja, top 5 dos fundos que esse fundo mais investe são 3 fundos imobiliários da própria gestora, o que dá aquele, como eu falei, conflito de interesse. Também tem gente que não gosta disso e às vezes também deixa de investir no fundo por causa desse tipo de conflito de interesse. Fora esses 3, tem ainda HSR 11 e o VVMR 11. Aqui ele traz 3 páginas falando do comentário especial dos 10 anos do fundo. Eu resolvi trazer apenas essa página porque é uma página que reflete algo importante como reflexão não apenas para o CPTS 11, assim como para outros fundos, sobre essa questão do fundo agora tá com essa pegada high grade, mas no passado era high yield. Aí ele cita o histórico de defaults. Defaults são os calotes que o fundo tomou. Desde a criação do fundo, ele tomou apenas 7 calotes em 167 CRIs que ele possuiu já na carteira durante esse tempo. Atualmente ele possui apenas 45 CRIs. Desses 167, em toda a história do fundo, ele tomou default em 7. Prejuízo total de cerca de 3,8 milhões. Todo esse prejuízo quando o fundo tinha um perfil high yield, ou seja, era mais arriscado e focava em residencial e loteamento. Para vocês verem como residencial e loteamento, além de multipropriedade, serem setores de investimento em CRIs mais arriscados. Aí ele fala que no mercado de crédito, a inadimplência ou default ou calote, para ficar mais popular, isso é uma realidade, especialmente em operações que envolvam prêmios mais elevados, ou seja, que cobrem uma taxa maior. Mesmo se a gestão for criteriosa e houver um rigoroso processo de análise e seleção de ativos, o risco de crédito não pode ser completamente eliminado. Ou seja, o risco de tomar calote não é completamente eliminado, mesmo tendo uma gestão criteriosa, um rigoroso processo de análise e também de seleção do ativo. Então, isso aí fica de alerta para você que gosta de investir em algo mais arriscado. Tenha sempre isso na mente. Você está se arriscando mais, é bom que se arrisque muito pouco, porque tem uma chance maior de tomar calote. O último default que a carteira tomou foi em 2016, ou seja, 8 anos atrás. Atualmente não temos nenhum caso de inadimplência ou default na carteira do CPTS. Chegamos aqui à tabela de sensibilidade, mas agora eu gostaria de perguntar para você nesse momento, você possui o CPTS 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ou aumentar a sua posição, aproveitando esse momento de baixa da cota, que ela tá bem descontada, como eu mostrei para vocês, 11% no momento, ou você tá pensando em reduzir a sua posição ou até mesmo zerar a sua posição porque você está achando que ele está pagando pouco e está com esse yield dos últimos 12 meses baixo, apesar do yield do mês estar alto? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fundos imobiliários de papel que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, inscreva agora mesmo. Você quer ficar bem informado, seja sobre fundo imobiliário, Fiagro, FIINFRA e até mesmo ação? Não pense mais nada, deixa o like, comente aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível. Assim que sair, você já assiste, porque fazendo isso, o YouTube distribui para mais pessoas e dessa forma a gente consegue bater as metas de views do canal mais facilmente possível e dessa forma a gente garantir mais uma leitura do relatório do CPTS 11 no próximo mês, no mês de outubro, trazendo uma leitura do relatório do mês de setembro. E aqui a gente vê que atualmente o fundo tá, nesse dia que eu tô gravando, nessa faixa de R$ 7,99, isso nos traz em
termos de médio prazo, uma taxa de retorno para o seu investimento líquido, ou seja, extraindo taxa de administração e de gestão, de cerca de IPCA mais 9,40, ou seja, atualmente um spread de quase 3% acima da melhor taxa do IPCA+. Além disso, aqui é isento de imposto de renda, e lá tem pelo menos 15% de imposto de renda se você mantiver o título do Tesouro durante 2 anos na sua mão. Então aqui na prática o spread é até maior em relação à NTNB do que apenas 3%, mas isso considerando esse valor atual, que está abaixo de R$8. Aqui em cima temos as compras do fundo. Aqui ele chama de compras definitivas, e aqui em cima tem as compras que ele considera que não são definitivas, que você percebe que estão espelhadas aqui nas vendas. E aqui a gente vê em laranja as vendas definitivas. Em termos de vendas definitivas, sim, o fundo fez uma quantidade bem alta de vendas, que a gente viu também lá em cima, mais de 50 milhões em vendas. Aquilo ali que a gente acabou de ver são vendas e compras de CRIs, e em relação a compras e vendas de fundos imobiliários, o fundo basicamente fez apenas vendas de 9 milhões em TRX-F11 e cerca de 5 milhões no JCCJ11. Pelo visto, ele não fez nenhuma compra em termos de fundos imobiliários, ele só fez vender mesmo, aproximadamente 15 milhões. Chegamos aqui na DRE do fundo, que é uma DRE de caixa. Você vê que os valores recebidos, tanto aqui em maio como em agosto, foram baixos, só que em maio foi bem melhor, foi cerca de quase 9 milhões e meio acima do que em agosto. Agosto realmente foi decepcionante, tanto que a gente viu que o resultado, ou seja, o lucro do fundo no mês, foi de cerca de 4,8 centavos, e ele pagou o quê? 8 centavos, ou seja, ele tirou o dinheiro que ele tinha em reserva. E ele tinha de reserva de onde, Adriano? Exatamente do mês de julho, porque ao contrário do mês de agosto aqui, olha a receita do fundo no mês de julho, 42 milhões, a maior nos últimos 6 meses. É por isso que eu gosto de um relatório que traga pelo menos 6 meses, como é o caso desse aqui, porque a gente tem uma noção do que aconteceu nos últimos meses, e a gente consegue fazer comparações. Aqui a gente vê que os rendimentos das CRIs, apesar da variação dos juros, é bem próximo, não muda muito não. O que muda mais é esse resultado aqui com as negociações de CRIs, que o fundo fica fazendo esse giro da carteira. A gente sabe que a Capitânia, para quem não sabe, sabe agora, gosta muito de fazer esse giro, comprar e vender. Nesse giro da carteira, o fundo aqui teve um resultado por negociação de cerca de quase 5 milhões. Aqui foi absurdos 18 milhões. Foi por isso que a receita no mês de julho foi tão alta. Foi essa questão do resultado de negociação de CRIs muito alto, exatamente nessa linha aqui, da atualização monetária. E nesse mês de julho teve uma liberação absurda dos valores que estavam acruados nas CRIs, 20 milhões. E nesse mês aqui, 6 milhões. Por isso que ainda teve um resultado interessante, apesar de nada de fantástico, comparado a julho. Mas comparado a agosto, foi muito melhor. Aqui, por exemplo, teve apenas 3 milhões. E tem que ver que tem essa questão do ganho de capital. Meus amigos, o fundo, nesses últimos 5 meses aqui, nunca tem ganho de capital. Ele sempre tem prejuízo, ao invés de ter ganho de capital. Aí você vê que ele está perdendo dinheiro em relação ao valor que ele pagou pela CRI. Então, perdeu 1 milhão e 700 aqui, por isso que acabou ficando com 4 milhões e 900. Essa linha aqui de cima, pessoal, é a soma de tudo isso aqui. Tudo isso aqui vai dar essa linha aqui de cima. E ainda tem um detalhe. Essa linha aqui, por exemplo, é a soma dessas duas. Essa linha aqui é a soma dessas duas. Fica um pouco confuso, você tem que ficar destrinchando esses detalhezinhos. O que importa mesmo é que nesse mês de julho teve esse resultado com negociação tão absurdo que fez as receitas como um todo subirem demais. E por isso o fundo teve um resultado no mês de quase 12 centavos. Por isso, como ele pagou apenas 8 centavos, ele colocou cerca de quase 4 centavos aqui em reserva. Foi esses quase 4 centavos que ajudou o fundo a pagar cerca de 8 centavos novamente, apesar de ter tido um recebimento de apenas 4,9 centavos. Mas isso custou ao fundo praticamente ficar sem reserva. Você vê que ele ficou apenas com meio centavo de reserva, quase nada. E aqui a gente chega na questão das operações de compromissados reversos, ou seja, da alavancagem do fundo. No mês de agosto, o fundo concluiu 4 dívidas, que totalizavam cerca de 61 milhões 674 mil nesses 4 CRIs. E continua com essas seguintes dívidas em CRIs aqui, ó. 9 CRIs ainda de dívida que dão a alavancagem do fundo de 264 milhões. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão. Não pense mais nada. Deixa o like, comente aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade máxima de views possível para garantir novamente termos a leitura do relatório do mês de setembro aqui no mês de outubro do CPTS 11 da Capitânia. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!